gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu vim contar pra vocês todas as minhas leituras de abril. Esse eu acho que vai ser um videozinho rápido, tá? Porque muita coisa já tem vídeo próprio, conteúdo próprio aí pra vocês, então aqui vai ser mais pra gente dar uma geral, né? Ficar aqui registrado tudo bonitinho. E como sempre, eu peço a compreensão de vocês pra ignorar o ruído de fundo, porque a gente sabe que meu vizinho não sabe ouvir rádio na casa dele. Todo mundo tem que ouvir junto. Então, relevem, tá bom? E se você gosta desse tipo de conteúdo, de eu comentando sobre todas as minhas leituras do mês, por favor, já deixem um like pra ajudar na divulgação, se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos, e lembrando que aqui embaixo no box da descrição tem o link de compra pros livros, e caso você queira adquirir esses livros ou qualquer outra coisa, através desse link da Amazon, você vai estar ajudando o canal sem pagar nada mais por isso. Começando aqui pela leitura coletiva que eu estava organizando durante o mês, nós lemos o livro Nós Nos Espalhamos, que inclusive não vou me estender porque já tem resenha gravada. Falta eu editar, provavelmente quando estiver saindo esse vídeo, a resenha desse aqui já vai ter saído pra vocês e eu vou deixar nos cards, tá? Mas basicamente nós vamos estar acompanhando a Penny, que é uma idosa, né? Ela tá ali acostumada com a vida dela, só que em determinado momento acontece uma coisa e ela é levada pra uma certa casa de repouso. Só que nessa casa de repouso, coisas estranhas começam a acontecer. Eu simplesmente adorei esse livro. Ele é um thriller psicológico, mas ao mesmo tempo ele traz questões muito forte sobre o envelhecimento em si. Inclusive, no início dele, ele pega bastante essa parte do drama sobre essa questão do envelhecer sozinho. Inclusive, o envelhecimento em si tá muito atrelado ao plot da história. E essa parte aí do drama, gente, confesso que me pegou bastante. Bateu uma bad, tá? Bateu um medo de morrer, um medo de envelhecer, sabe? E o autor também tem uma escrita que prende muito a nossa atenção. Você realmente quer saber se tem algo acontecendo ali ou se é só coisa da cabeça da personagem. E ele acaba colocando a vibe de sonho febril na narrativa, que é uma coisa que me agrada muito. Ele fez isso muito bem e ele conseguiu sustentar isso durante toda a narrativa. Também acabou inserindo um elemento que eu adoro dentro das histórias, que eu não posso falar aqui porque seria spoiler, mas assim, Thaísa que o diga, tá? Porque eu mandei alguns áudios e imagens surtando pra ela. Ela que aguentou meu surto, porque eu terminei de ler antes da meta. Então eu não podia conversar com a galera do grupo antes, porque eu não podia dar spoiler pras pessoas. Enfim, de qualquer forma, eu amei esse livro, adorei conhecer esse autor. Pra uma primeira experiência com ele, achei maravilhosa, quero ler tudo que esse homem já escreveu. Aí um outro livro que eu também não vou comentar muito aqui, porque eu vou gravar o vídeo dele, com sorte, talvez eu grave hoje, que no caso é o livro Mallory, que é a continuação da duologia Caixa de Pássaros. E assim, sendo bem geral e direta só pra esse update aqui, gostei de Mallory? Adorei, eu realmente adorei. Era um livro que precisava existir? Com certeza não. Ele sim é um bom livro, ele tem uma boa história, sabe? E ele também acaba trabalhando mais a questão de personagens do que acontecimentos. E isso é uma coisa que não me incomoda, eu até gosto disso em livros. Mas durante toda a leitura, por mais interessante as coisas que estivessem acontecendo e até alguns elementos do universo que estavam me deixando curiosa, eu ficava me perguntando, é necessário realmente esse livro existir? E assim, eu acho que não. É porque o primeiro, gente, apesar do primeiro ter um final aberto, ele foi um livro que foi muito completo pra mim. Eu tava plenamente satisfeita só com aquele livro. Então, assim, é aquela coisa, recomendo pra quem é fã do Josh Malerman. Se você tá esperando uma vibe Caixa de Pássaros 2, não vai ter. Caixa de Pássaros, ele é muito mais, assim, tenso, né? Tem umas situações ali angustiantes do que esse aqui. Esse aqui é mais sobre personagens. Mas enfim, eu vou gravar ainda o vídeo falando sobre a duologia e vou aproveitar pra gente conversar também sobre os filmes, né? Tanto a adaptação, né, que saiu do Caixa de Pássaros, quanto aquele outro lá, que é o Bird Box Barcelona, que não é a adaptação de nenhum desses dois livros, mas na verdade ele é como se fosse uma expansão de universo. Eu até comentei um pouco sobre esse filme num vlog que saiu recentemente, posso até deixar nos cards pra vocês. Mas assim, eu comentei bem geral, tá? Eu não entrei em detalhes. Eu vou deixar pra colocar tudo assim num vídeo só pra gente poder conversar com calma. Aí tem dois livros nacionais que eu li, que inclusive meio que já tem um vídeo aí, porque eu li os dois no mesmo vlog. Inclusive é o mesmo vlog onde eu falei sobre o Bird Box Barcelona, que no caso é o livro O Alto da Maga Josefa e o Assim na Terra como Embaixo da Terra. Sobre o Alto da Maga Josefa, era uma leitura coletiva do time da LX. E o livro é bem divertido, sabe? Ele é perfeito pra quando você não quer ler algo
assim, complexo ou muito elaborado. Ele é literalmente pra ser divertido. Ele é bem despretensioso e era exatamente o que eu tava precisando naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito criativo. Porque aqui a gente vai estar acompanhando uma maga e um caçador de demônios e criaturas de uma forma geral, perseguindo um demônio. E a partir desse momento eles começam a trabalhar juntos e a caçar outras criaturas, né? Vampiro, lobisomem, sereia, tudo no mundo, dragões. E óbvio que cada uma dessas caçadas vai ter um ponto que vai se ligar para dar a conclusão do livro. Mas o mais legal dessa história é porque a autora conseguiu inserir todos esses elementos dentro do sertão nordestino. Inclusive, no início dele, a gente tá num determinado lugar, né, num determinado estado, e no decorrer a gente vai passando por outros estados também do Nordeste, e tem muito um vocabulário que é característico, sabe? Inclusive, me deu nostalgia, porque, pra quem não sabe, eu já morei no Ceará, meus pais são cearenses, e eu também morei na Bahia, então tiveram coisas ali que eu super me diverti. E a autora, gente, ela tem uma introdução no início em que ela fala que foi pesquisar sobre isso. Aparentemente ela não é nordestina. E ela fez uma excelente pesquisa, porque ficou ótimo, tá? Então, assim, quando vocês quiserem pegar um livro, assim, realmente divertido pra vocês relaxarem, super recomendo esse aqui. Inclusive, eu daria tudo pra ter uma animação desse livro, tá, gente? Se cada capítulo desse livro fosse um episódio de desenho animado com 20 minutos... Nossa, nunca teria sido triste na vida, porque ia ser assim, perfeito. E o outro livro foi Assim na Terra como Embaixo da Terra, e esse aqui no caso foi um audiobook que eu escutei pela Audible, tá? Inclusive, se vocês quiserem fazer o teste grátis de assinatura da Audible, eu vou deixar aqui embaixo o link no box de descrição, tá bom? E enfim, aqui a gente vai ter uma penitenciária que ela tá pra ser desativada, só que a pessoa que é responsável acaba decidindo caçar aqueles presos, né? Caçar assim como animais mesmo, tá bom, gente? Simplesmente por sadismo e prazer pessoal. E no caso, a gente vai estar tentando acompanhar esses presos tentando fugir. Durante o processo, a autora consegue colocar ali várias críticas e dilemas morais dentro da história. Achei que ela conseguiu fazer isso de uma forma muito bem feita. Gostei. É uma história curta, ela é até rápida de ler, mas ao mesmo tempo ela traz uma carga ali dramática, né? Ela tem um peso. Inclusive, fiquei bem interessada em ler outras obras dessa autora. E falando em audiobooks, também consegui ouvir O Alto da Barca do Inferno. Também tem na Audible, tá? E é basicamente uma sátira, onde a gente vai ter duas barcas, né? Uma que vai estar sendo controlada pelo diabo e a outra está sendo controlada por um anjo. E a gente vai estar acompanhando ali o julgamento de algumas pessoas. Inclusive, eu adorei, porque o autor usa esses julgamentos para fazer críticas à sociedade portuguesa da época. E é até engraçado, né? A gente vê as descrições dessas pessoas, porque a gente sempre nota que elas estão carregando ali na roupa, nas mãos, alguma coisa que simboliza o pecado dela na Terra. E é de uma forma que elas não conseguem se desfazer disso. E assim, como vocês sabem, eu sempre ponho a foto aqui, né, de quando é um audiobook, um e-book. E assim, eu recomendo que vocês procurem exatamente pelo audiobook que tem essa capa aqui, tá bom, gente? A outra capa, que eu vou botar aqui do lado, eu não recomendo. Porque o narrador não tá, assim, interpretando, dramatizando, né? Ele parece que ele tá pegando papel e lendo com muita má vontade, tá? Então, não gostei, não recomendo. Eu recomendo essa versão aqui. Inclusive, nessa versão, o vocabulário tá bem mais tranquilo, até porque esse é um texto de 1517, por ali, naquela época, né? Então fica aí a minha dica a respeito de que versão é melhor pra ouvir. Pelo menos pra mim foi, tá? E aí eu peguei um quadrinho, que inclusive eu acho que esse foi o primeiro quadrinho que eu li no ano. Não sei o que aconteceu esse ano comigo. Eu li no dia que chegou, eu tava super empolgada, que no caso é A Sereia da Floresta. E assim, eu gostei, mas não era nada do que eu tava imaginando. No caso aqui, a gente vai ter uma doença que vai estar afetando as sereias, né? Praticamente todas elas morreram. E resta apenas uma que tá à beira da morte. E nisso, ela acaba aceitando um pacto de renascer em outro corpo, em um outro mundo. E nisso, ela vai acabar parando numa floresta europeia na Idade Média. E lá, ela é salva por uma alquimista e médica. E as duas vão estar ali tentando se adaptar a essa nova rotina. E também vale lembrar que nesse período é exatamente o período que está acontecendo a Inquisição. O que eu esperava? Um romance até fofinho entre as duas. E o que foi que eu recebi? Morte e perseguição, porque a alquimista aqui, no caso, ela é tratada como se fosse uma bruxa. Também senti raiva da sereia, eu tava esperando amar a sereia, gente. Chegou na hora, gostei de quem? Da alquimista. A sereia me deu uma raiva, porque assim, ela não é exatamente humana, sabe? Ela não tem sentimentos humanos. A gente vê até a alquimista se doando, sabe? Tentando ajudar. E a sereia parece que ela não entende. Ela é
sei lá, bem animal em certos aspectos. Do tipo selvagem mesmo. Eu não tava esperando muito por isso. Chegou até um certo momento ali no final que eu fiquei preocupado, tava assim torcendo pela alquimista e me estressando com a sereia, porque ela toma algumas atitudes ali erradas que pra natureza dela seriam normais. Só que pra gente não. Então logo no início passou a ser uma história que eu ia torcer totalmente pela alquimista, tá? Inclusive se você estiver esperando sereia fofinha, que você vai amar a sereia, desculpa te informar, não vai acontecer, tá bom? Você vai ficar feliz pela alquimista. Teve um momento que eu mesma tava querendo matar essa sereia. Mas assim, eu adorei essa HQ, principalmente porque ela tem um tom mais adulto, né? Inclusive, gente, não se enganem com essa capa bonitinha, com essa ilustração até fofa, sabe? Eu acho bonitinha. Não é pra criança, tá? Não é pra criança. Eu gostei do final da HQ, mas ela tem um final aberto que, quando eu fui procurar as informações, aparentemente, pro autor, tá como volume único. Não tinha nada marcado do tipo assim, vai ter o volume 2. Então eu acho que o final é isso aqui mesmo. Mas se em algum momento ele quiser abrir realmente esse final e continuar, faria todo sentido. E como vocês sabem, para quadrinho, as ilustrações também são critério de avaliação para mim. E aqui eu achei maravilhoso, primeiro porque é colorido, vocês sabem que eu gosto de HQ colorida, mas não é só esse o ponto, sabe? É porque ele realmente usa esse trabalho de cores para entregar certos sentimentos, para realmente poder transmitir as emoções dos personagens. Essas cores, elas são importantes para a montagem de cena e faz toda a diferença na ambientação. A edição também tá ótima, tá, gente? Eu normalmente gosto das edições da JBC. Acho que eu nunca tive problema com nenhuma que eu tenha comprado, né? Então, assim, gostei bastante, recomendo, tá bom? Achei a edição bem caprichada e achei uma história interessante. É difícil a gente encontrar algumas histórias, assim, com esse tom mais adulto. E bem, gente, essas foram as minhas leituras de abril. Espero que vocês tenham gostado de receber essa atualização. O que tiver vídeo vai estar aqui no box de descrição. O que não tiver, mas eu mencionei aqui, vai estar saindo aí na próxima semana pra vocês. Vocês vão ter esse conteúdo completinho, tá? Me desculpa aí qualquer coisa pelos sons, porque vocês sabem como é que são os vizinhos aqui, né? Vocês sabem, né? Então, perdão. E claro, gente, por favor, não se esqueçam de deixar um like pra ajudar na divulgação. Isso realmente é muito importante. Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. Me contem aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros, o que foi que vocês leram em abril, ou se ficarem interessados em alguma coisa que eu citei aqui. Eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!